Processo de número 46 da pauta, da relatoria da juíza federal Salise Monteiro Sanchotene. Sustentação oral pela doutora Fabiane Simeone, representando Temis Assessoria Jurídica, e pelo doutor Domingos Sávio Dresch da Silveira, representando o Ministério Público Federal. Então temos duas sustentações aqui. Com a palavra, eminente relator. Obrigada. Cuida-se de embargos infringentes opostos pelo Ministério Público Federal em face de acórdão da 4ª turma deste regional, que reformou parcialmente sentença para julgar também improcedente a ação civil pública quanto ao pedido de condenação da empresa Furacão 2000 Produções Artísticas Limitada ao pagamento de indenização por dano moral difuso em razão da letra da música Tapinha. Transcreva a ementa do julgado. Busca o Ministério Público Federal a prevalência do voto vencido de lavra do desembargador federal Luiz Alberto Orvalli, que manteve a sentença na parte que condenou a empresa Furacão 2000 por danos morais difusos no valor de R$ 500 mil causados pela divulgação e circulação da música Tapinha. Com contrarrazões, esse é o breve relatório. Aqui nós temos, então, a doutora falará pelo litisconsorte do Ministério Público. Então, Vossa Excelência, inclusive, a pedido do Ministério Público, Vossa Excelência falará em primeiro lugar e logo após o outro representante do parquê. Vossa Excelência, tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Em nome, então, da coautora Temis, Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero, venho aqui, então, perante essa sessão, requerer a procedência do recurso de embargos infringentes interposto pelo Ministério Público pelas razões que aqui eu vou destacar. Tá, perfeito. A Temis é uma organização da sociedade civil constituída desde 1993 na cidade de Porto Alegre. Seu objetivo principal é enfrentar todas as formas de discriminação contra as mulheres dentro do sistema de justiça, através do cumprimento da sua missão de ampliação das condições de acesso à justiça para as mulheres. Para tanto, advogamos em casos estratégicos para proteger e alavancar os direitos das mulheres em esfera nacional e internacional. Além disso, a Temis participou do Consórcio Nacional de Organizações Feministas, que debateu e propôs a Lei Maria da Penha e acompanha, até o presente momento, a sua implementação. Senhoras e senhores, a discussão posta aqui em relevo diz respeito às condições de possibilidade para a ponderação entre o direito à liberdade de expressão e o direito a uma vida livre de discriminação para mulheres e meninas. Para tentar desenhar, então, esses critérios de ponderação, desde 2003, a partir dessa demanda, nós nos perguntamos sobre essas questões. Primeira, as empresas Sony Music e Furacão 2000 têm carta branca para veicular todo tipo de artefato cultural, incluindo aqueles que ofendem a dignidade, a honra e a imagem das mulheres? A União Federal não tem nenhuma responsabilidade em relação aos dispositivos da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, CIDO, a Convenção Interamericana para a Prevenção e Eliminação de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres, Convenção de Belém do Pará, e a Constituição Federal? Pelas razões que aqui demonstrarei, a resposta óbvia a essas duas questões é não. Senhoras e senhores, não se trata de um juízo sobre se temos razões para proibir ou permitir a veiculação das músicas. Se trata do sistema de justiça julgar e escolher qual posição vai ocupar. Se vai se colocar ao lado das mulheres e das meninas, no enfrentamento a todas as formas de discriminação, ou se vai se colocar como guardas à frente da lei, tal qual descreve Kafka no livro Processo. Diz a doutrina, e a jurisprudência da STJ também confirma, que a responsabilização civil exige a existência de um dano concreto. Todavia, existem determinadas situações nas quais o dano moral pode ser presumido. Esta é a hipótese desse julgamento. Em outras palavras, o abalo moral observado da veiculação das músicas não precisa ser perquirido através de depoimento pessoal de todas as mulheres que se sentiram insultadas com essas músicas. As músicas e outros artefatos culturais, como é sabido, são produtos com ampla repercussão social. Representam e legitimam uma série de comportamentos e valores já disseminados na nossa sociedade. De acordo com o depoimento do MC Maromba, funkeiro carioca que teve mais de 1 milhão de acessos em uma semana do seu vídeo Quem é Teu Homem? Abre aspas. Minhas músicas são machistas. A sociedade também é. Ora, qualquer produto com alcance social, e deve-se dizer que as empresas buscam exatamente isso,
ou seja, alcançar o maior nível, o maior número possível de consumidores, deveria se comunicar com responsabilidade social. Em um país com altos índices de violência contra as mulheres e de violência sexual, as músicas Tapinha Não Dói e Tapa na Cara podem ser consideradas um desserviço à sociedade brasileira. Ao construírem esse ideário de sensualidade, em que as mulheres podem e devem se humilhar, se subjugar em troca de afeto, marcam principalmente duas posições distintas e hierárquicas, colocando homens no espaço de dominação e mulheres no espaço de subjugação. Essas músicas traduzem, portanto, regras e modelos que contribuem para um ideário coletivo que dita como homens e como mulheres devem se comportar. A mensagem atinge a toda a sociedade, mas sobretudo os jovens, que ainda se encontram em processo de desenvolvimento da sua personalidade. Nesse sentido, considerando que há constantes esforços do governo e da sociedade civil organizada para difundir o direito das mulheres a uma vida livre de violência, não podemos nos conformar com mensagens como estas, que minam todos esses esforços. Os conteúdos veiculados pelas músicas afetam a personalidade, ofendem a honra, a moral e a dignidade de mulheres e de meninas. Parte da doutrina brasileira tem defendido que o prejuízo moral que alguém diz ter sofrido é provado pela força dos seus próprios atos. Neste caso, então, pela dimensão dos fatos que inferimos um juízo de valor sobre os inegáveis prejuízos decorrentes da banalização da violência, da inculcação da ideia de que as mulheres gostam de apanhar, do não reconhecimento de que nós, mulheres, somos sujeitos de direito e que merecemos, portanto, igual respeito e igual consideração. A jurisprudência do STJ já se consolidou no sentido de que o dano in re ipsa, neste caso, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral de cada indivíduo. A exemplo, então, da inserção do nome de forma indevida em cadastros de inadimplente. Basta a simples inscrição. No recurso especial 631204, referente ao caso dos alunos que concluíram o curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Católica de Pelotas e não puderam exercer a profissão por falta de reconhecimento dos seus diplomas pelo MEC, a relatora, ministra Nancy Andrighi, entendeu que por não ter a instituição de ensino alertado os alunos sobre o risco de não receberem o registro de diploma na conclusão do curso, justificava-se a presunção do dano, levando em conta os danos psicológicos causados. É a dimensão moral da violação de um direito que se apresenta presumida, portanto, na jurisprudência e na doutrina sobre o dano in re ipsa. É o que se apresenta como um insulto, como falta de igual respeito e consideração de um sujeito de direitos que concretiza, então, a dimensão moral da violação de um direito positivado. Quando falamos de respeito, ou melhor, de desrespeito, de desprezo, de desconsideração e discriminação contra as mulheres, estamos tratando de sentimentos sociais intersubjetivamente compartilhados em uma sociedade. Trata-se daquilo que a historiadora Lynn Hunt, no livro A Invenção dos Direitos Humanos, chama de a capacidade que temos de imaginar que o outro, nesse caso a outra, é como nós. É a partir dessa empatia imaginada que somos capazes de nos horrorizar, de não aceitar um tratamento discriminatório e desigual, de exigir medidas de reparação e de não repetição para a violação de direitos humanos. O conflito de direitos, nesse caso, se estabelece entre o direito de não ser discriminada e o direito de exercer atividade econômica e de produção artística. No caso em tela, o voto embargado optou pela preferência do direito ao exercício da atividade econômica e da produção artística. O que estamos postulando é que existem parâmetros internacionais e nacionais que informam quando um artefato cultural, nesse caso, músicas, promove, sim, discriminação e violência contra as mulheres. No âmbito global, a CIDO, de 1979,
determina que a discriminação contra a mulher é entendida como qualquer distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo, que tenha por objeto anular o reconhecimento, o gozo ou exercício de direitos humanos ou liberdades fundamentais pelas mulheres. Essa definição é melhor explicada pela recomendação número 19 do Comitê CIDO. A violência baseada no gênero é uma forma de discriminação que compromete seriamente a capacidade das mulheres de gozarem dos seus direitos e liberdades em um patamar de equidade em relação aos homens. Ainda de acordo com a CIDO, no seu artigo 5º, os Estados partes tomarão medidas apropriadas para, letra A, modificar os padrões socioculturais de condutas de homens e mulheres, com vistas a alcançar a eliminação de preconceitos e práticas consuetudinárias, e de qualquer outra índole que estejam baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres. Em âmbito regional, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do Pará, 1994, impõe aos Estados-parte o dever de condenarem todas as formas de violência contra a mulher e adotarem políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar esta violência. De acordo com seu artigo 8º, os Estados-parte devem adotar medidas específicas, inclusive programas destinados a, letra B, modificar os padrões sociais e culturais de conduta de homens e mulheres. A linha G, incentivar os meios de comunicação a que formulem diretrizes adequadas de divulgação que contribuam para a erradicação da violência contra a mulher e todas as suas formas e enalteçam o respeito pela dignidade das mulheres. A Lei 11.340 de 2006, também conhecida como Lei Maria da Penha, determina em seu artigo 8º a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de ações não governamentais, tendo por diretrizes, inciso 3º, o respeito nos meios de comunicação dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Senhoras e senhores, este é o contexto normativo nacional e internacional que postula que todas as mulheres sejam tratadas com igual respeito e igual consideração. As diversas formas de expressão da violência contra as mulheres e as meninas decorrem de uma configuração social em que mulheres e homens não são iguais. Portanto, a violência contra as mulheres atinge todas as classes sociais, não estando restrita ao ambiente doméstico ou grupos populares. O que as letras das músicas ora discutidas fazem é constranger publicamente toda e qualquer mulher ou menina, embora em diferentes graus de intensidade, ao desqualificá-las e, portanto, infligindo uma violência simbólica contra essa parcela da população. Nesse sentido, também nos perguntamos qual a relação, então, entre a música, esse artefato cultural, e a violência contra as mulheres. De acordo com a professora de música da Universidade Federal da Bahia, Laila Rosa, diversos estudos mostram que a música, em contextos de conflito e violência, também pode ser um instrumento de violência. Ela pode ser utilizada como ferramenta de tortura, utilizada em contextos de guerra, em que os prisioneiros são forçados a ouvir a mesma música por dias a fio em procedimentos de interrogatório. Mesmo sem o uso direto da violência física, a pessoa imediatamente vai associar a música ao momento da violência sofrida. No contexto do pagode baiano, a antropóloga Cecília Sardenberg, também da Universidade Federal da Bahia, fala sobre a violência simbólica de gênero e a importância da lei anti-baixaria, aprovada pela Assembleia Legislativa daquele estado em 27 de março de 2012. Segundo Sardenberg, diferentemente do enfrentamento à violência física contra a mulher, que muito ganhou com a Lei Maria da Penha, a violência simbólica é mais eficaz, justamente por ser menos materializada e, portanto, de cunho psicológico, que afeta, sobretudo, a autoestima das mulheres.
Trata-se de uma das violências de gênero mais difíceis de serem detectadas, de ser analisada e também de combatê-la. A reação ao machismo na cena musical funkeira veio com cantoras como Valesca Popozuda, Tati Quebra-Barraco, Biana, Anitta, Ludmilla e outras. Elas se dizem feministas e que perseguem o objetivo de passar ao público em suas letras mais respeito às mulheres. Senhoras e senhores, não temos a pretensão moral de dizer que o funk em geral e as músicas Tapinha Nandói e Tapa na Cara, em especial, são boas ou ruins enquanto manifestações artísticas e culturais. Entretanto, o desempenho de qualquer atividade lucrativa relacionada à produção e veiculação de artefatos culturais está, sim, limitado pelos parâmetros internacionais e nacionais de enfrentamento a todas as formas de discriminação contra as mulheres e as meninas. Esse é o juízo de valor que está em questão. Estamos ao lado das mulheres e das meninas ou estamos parados em frente à lei, tal como a figura do guarda em Kafka? Obrigada. Com a palavra o doutor representante do Ministério Público. Senhor presidente, componentes da turma, a minha estimada Fabiane Simeone, que se ouve de uma forma tão brilhante da tribuna, minhas senhoras e meus senhores. É preciso que, antes de mais nada, nós nos situemos no contexto. Estamos aqui nessa sala, mas em volta está o mundo. E é nesse mundo que, segundo talvez a pesquisa mais consistente sobre a violência contra mulheres, que foi realizada pelo IPEA, nós temos nesse país, entre 2001 e 2011, ocorreram 50 mil feminicídios, morte de mulheres decorrentes de conflitos de gênero, que é o limite, o máximo da violência praticada contra as mulheres. O que significa dizer que são 5.600 mortes por ano, 472 por mês, 15 por dia e uma a cada hora e meia. Significa que de cada 100 mil mulheres, 5,82 morrem em razão da sua condição de gênero e da violência doméstica. Isso são números de guerra civil. E essa é a realidade que nos envolve. E essa realidade se torna ainda mais grave quando nós pensamos nos estratos de classe. E olharemos e veremos nossas irmãs, nossas mães não apanharam, as avós também tão pouco. Poucas são as pessoas que conhecemos que sistemática e cotidianamente apanham de seus maridos, companheiros. Em princípio, nunca batemos, né? Nunca praticamos violência doméstica. Olhamos entre nós e dizemos, ela não existe. Mas ela, desembargadora Vivian, é ainda mais perversa quando pensamos, e essa pesquisa indica, que dessas 50 mil mulheres em 10 anos que foram mortas em conflitos de gênero, 61% delas são mulheres negras de baixa escolaridade. E a situação ainda é mais grave quando pensamos que, por exemplo, no Nordeste, esse número sobe para 87% dessas mulheres. Portanto, são as mulheres pobres, negras com baixa escolaridade, portanto, pobres no sentido legal do termo, né, que são as vítimas preferenciais dessa violência. As projeções que esse estudo faz apontam que, se mantidos os níveis de violência e de assassinato das mulheres em razão de conflitos de gênero, nós chegaremos daqui a 35 anos, quando todos nós já estaremos inevitavelmente aposentados, né, não estaremos aqui no exercício dessa minúscula partícula do poder do Estado,
daqui a 35 anos, em 2050, esse número será, vejam só, desembargador Lenz, de 330 mil mulheres assassinadas. O mapa da violência, esse quadro da violência, isso que compõe a realidade que nos envolve e que, bom, nós não enxergamos, porque não é exatamente o nosso mundo, né, faz com que o Brasil, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, ocupe o 7º lugar dentre 84 países em termos de assassinato de mulheres. Tá certo, nós estamos, não sei dizer se à frente ou atrás, porque estar à frente e atrás num número trágico desses, mais matam que nós é o Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, a Rússia, a Colômbia, Belize. E depois somos nós. E depois somos nós. A questão que se olharmos para outras formas de violência, que não são a morte, né, nós veremos, segundo os números de um levantamento feito pelo CNJ, que no período de 2006 a 2011 foram instaurados nos juizados especiais de violência doméstica, de violência contra a mulher, portanto, e pelo perfil de quem frequenta, de violência contra mulheres pobres, foram instaurados 685 mil procedimentos judiciais. Destes, realizadas 304 mil audiências. Foram decretadas 26 mil prisões em flagrante. Portanto, esses são os números que chegaram até o judiciário. Há um indicador ainda mais assustador, desembargador Orvalho, que é os números da Secretaria de Política da Mulher, o DISC 180, que é o canal de comunicação de pedido de socorro das mulheres espalhadas por esse país. Apenas no primeiro semestre de 2013 foram registrados nesse serviço, que é um serviço oficial vinculado à Secretaria de Proteção às Mulheres da Presidência da República, 306 mil registros de violência contra a mulher. Portanto, a violência contra a mulher não é um fato qualquer, um fato corriqueiro, um fato que não nos diga respeito. Porque poderíamos tranquila e comodamente dizer que, e o que nós temos a ver com isso? Nós somos gente da toga, nós somos gente da justiça, nós não fazemos política pública e, até prova em contrário, não batemos em mulheres, né? Portanto, desembargador Fernando, o que nós temos com isso? O que nós temos com isso? Por que essas mulheres vêm bater à porta da justiça a pedir a nossa intervenção? Realmente, na formulação e na macroproteção na proteção às mulheres, o nosso papel é restrito, quando muito, nas varas especiais contra a violência à mulher, que vem se desempenhando um papel extraordinário, né? Há uma experiência nova, viva. Mas hoje, o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com isso, juíza Salise? Se nós estamos falando de contexto, é preciso que a gente diga do que se trata essa ação que já tramita desde 2003, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Então, primeiro, onde é que está a violência? Me permitam, vou à letra. Vou à letra para que não fiquemos falando em violência em tese. O objeto da ação civil pública se dirige aos detentores de direitos autorais, os promotores, os divulgadores, no caso, Furacão 2000,
que ontem eu tive a curiosidade de ver se ainda existia. Vai bem, obrigado, manda lembranças. E a mega gravadora global Sony Music. Vai, glamurosa! Cruze os braços no ombrinho, lança ele para frente e desce bem devagarinho. Dá uma quebradinha e sobe devagar. Se te bota maluquinha, um tapinha vou te dar. Por quê? Dói? Um tapinha não dói. Um tapinha não dói. Só um tapinha. Esse é o tapinha que, de alguma forma, em uma passagem do voto vencedor, disse, está até no diminutivo, né? Logo se vê que não há nada de convocação, incitação à violência, apologia da violência e muito menos banalização da violência. Não é tapão, é só um tapinha, é só um tapinha. E o tapinha, sabemos, não dói, e, portanto, podemos, à vontade, vai ali a linha do voto vencedor, fazendo uma redução didática, a dizer que não há ali nem culto da violência e nem banalização da violência. A segunda música, Tapa na Cara. Tapa na Cara, essa sim, gravada por Sony Music, e talvez com traduções em outras línguas, porque, afinal de contas, há algum tempo atrás, tivemos versões em português de Festa no AP e Cada Um no Seu Quadrado, que são também criações globais, né? Nesse grande mercado de ideias e produtos culturais que, para o bem e para o mal, estamos vivendo. Se ela me pedir o que eu vou fazer, meu Deus, me ajude, em mulher não vou bater, mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor. Pedir o quê? Se ela me pedir, o que vou fazer? Meu Deus, me ajude, em mulher não vou bater, mas ela me pede todo dia, toda hora, quando a gente faz amor. Tapa na cara, 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 mamãe, tapa na cara, mamãe. Se você quiser, aí eu vou te dar. E aí vai embora essa riqueza que é tão característica desse tipo de gênero musical. O que pediu o Ministério Público e a Temes na sua ação? Se lemos o acórdão, vemos já na ementa várias passagens. Ato censório, diz o acórdão, com insistência. Proibição, ato censório. A impressão que ficamos lendo o acórdão é que o pedido da ação é que se proíba, se recolha e se faça uma grande fogueira em praça pública. De preferência, colocando os autores das músicas a arder como Joana d'Arc, as avessas nessa fogueira. Foi isso? Não. A ação não quer proibir, a ação não pediu, e não está no pedido da ação, não é o objetivo da ação, não foi, em momento algum, a intenção dos autores, né, recolher, queimar, proibir. O que pede a ação, então? A ação pede, com relação à União, que ela estabeleça, dando cumprimento, rompendo com a sua omissão, a clamorosa omissão na efetivação de um tratado internacional que assumiu no plano internacional, que estabeleça as emissoras de rádio e televisão, portanto, os concessionários de rádio e televisão, que assumam expressamente o compromisso de não veicular conteúdos que atentem contra a imagem, que banalizem, que incitem à violência. Portanto, não é para fechar a rádio, não é para lacrar a Sony Music, não é para botar na cadeia os cantores e produtores do furacão
2000. Mas o primeiro aspecto é esse. E o segundo aspecto pede a condenação em dano moral coletivo, portanto, um caráter indenizatório, né, pelos responsáveis pela criação e veiculação desses conteúdos. E por que isso? Né? Porque a produção cultural num país, e num país democrático, como quer ser o nosso, e como é compromisso de todos nós, fundamentalmente o Ministério Público, que a Constituição disse que é guardião das instituições democráticas, a produção cultural, como toda a produção de produtos, bens, serviços, ela tem responsabilidade. Ela tem responsabilidade. Portanto, o que se busca é, como foi a posteriori, a responsabilização do produtor cultural, né? E não a produção, ao amordaçamento e por aí afora. Portanto, o que está em jogo nessa ação é algo fundamental e do qual nós vamos reconhecer, todos nós morremos de medo. Eu e meus colegas, os juízes desse país afora, o medo de ser o censor e não perceber que há uma diferença fundamental entre responsabilidade e controle de legalidade, por um lado, e a censura, que é a produção, que é a proibição cega e infundada, que vai buscar, como dizia, como podemos ler num livro que é uma espécie de meia-culpa feito pelo Tribunal Federal de Recursos, um pouco antes da sua extinção, que é a censura no Tribunal Federal de Recursos, onde ele reúne numa publicação oficial todos os principais julgados envolvendo a censura no período da ditadura militar. Num dos tantos votos, o ministro diz: o censor proíbe porque ele pode. E nisso não há nenhuma ilegalidade. Isso já foi o que os tribunais disseram. Isso era a censura. Diferente da censura é o ato de responsabilizar o produtor cultural. O ato de fazer o equilíbrio entre a liberdade de expressão fundamental ao Estado Democrático de Direito e a responsabilidade. Não há liberdade pública que não importe em responsabilidade. Não há direito fundamental que não implique em dever fundamental. É isso que a ação busca. É isso que a ação busca. Portanto, combater o risco social na divulgação de produtos culturais contrários, clamorosamente contrários à dignidade da pessoa humana, ao artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que vai determinar o Estado que tenha políticas e atue efetivamente na proteção e no combate a essa chaga que vimos em números, que é a violência doméstica, onde a vítima quase exclusiva é a mulher. Portanto, nisso tudo há um compromisso. Portanto, a ação não é uma ação de proibição, é uma ação de controle de legalidade. É disso que se trata. É dar a máxima efetividade à Constituição. É ponderar, de um lado, a liberdade de comunicação, a liberdade de criação artística, de expressão, né? E, do outro lado, o dever de respeitar os princípios fundamentais da ordem constitucional, da ordem jurídica nacional. Portanto, o que a ação faz, e foi tão bem referido da tribuna, é fazer o jogo, né, do conteúdo desse produto, a avaliação do conteúdo desse produto cultural, com a nossa moldura legal e constitucional. Portanto, aqui não se trata de saber se eu gosto de funk ou não gosto, se é bom ou não é, se pode ou não pode. Podia ser uma valsa.
né? Podia ser um bolero ou a bossa nova, podia estar na voz do João Gilberto, né? Ou como essa efetivamente chegou a estar na voz do Caetano Veloso. Está certo que quando cantou foi vaiado. Bom, errou de público, errou de auditório. Mas aqui não se trata de gostar ou não gostar. Se trata de saber se o exercício da liberdade de expressão, a produção desses produtos culturais, dessas duas músicas, elas são compatíveis com as obrigações que o Brasil assumiu em tratados internacionais de direitos humanos, de proteção das mulheres e da Constituição Federal. E aqui ninguém está dizendo que alguém que escute tapa na cara sai dando tapa na cara. E nem se cobre do Ministério Público, que não comprovou que a música tinha o potencial de amplificar a violência. Mas a música, indisfarçavelmente, ela banaliza a violência contra mulheres. Ela, se é verdadeira, se não é, pouco importa. Ela faz um jogo de banalização. Mas eu acho, desembargador Lenz, que ela faz um pouco mais. O discurso posto nas duas músicas é, na verdade, um discurso de ódio. E o discurso de ódio não existe apenas nas práticas racistas, como já enfrentou o Supremo Tribunal Federal, mas essas músicas são espécie de discurso de ódio que busca a amplificação, ou ao menos a banalização, da violência contra mulheres. E o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do célebre caso que saiu aqui desse Estado, no habeas corpus 82424, o caso Elvanger, ele afirmou e fez uma construção extraordinária, né, afastando inclusive o voto do relator, que era Moreira Alves, que concedia a ordem porque judeu não é raça e, portanto, não há crime de racismo. E o Supremo disse que o que está no objeto da Constituição, o que se protege na Constituição, são práticas antidiscriminatórias. A prática, e afirmou o Supremo, que a prática antissemita, a pregação antissemita, atenta e viola a Constituição. Atenta e viola a Constituição. Eu recebi um cartão amarelo e vou concluir. Gilmar Mendes, nesse julgamento, disse algo que se aplica, a meu ver, de uma forma muito precisa. Não se pode atribuir primazia à liberdade de expressão, disse Gilmar. E foi o Gilmar. No contexto de uma sociedade pluralista. Gosto de funk, não gosto de funk, posso ter funk, não posso ter funk. Em face de valores outros, como a igualdade e a dignidade. O que está em jogo, portanto, não é a relação, a prova diabólica e impossível de que essas músicas fizeram aumentar a violência contra mulheres. Mas é a certeza que decorre das letras de que elas, a menos que consideremos que era uma brincadeira, né, que elas, enquanto produtos culturais, elas banalizaram a violência contra a mulher e são espécie de hate speech, como dizem os gringos, portanto, discurso de ódio. Desembargadora Salise, juíza Salise, a pior coisa que pode acontecer nessa tarde é se sairmos daqui, se ouvirmos nessa sessão que o Tribunal Regional Federal, que o judiciário desse país não tem nada a ver com a violência que se pratica contra mulheres. Que quando ele tem a possibilidade de, numa mínima partícula, construir um marco importante, paradigma para o resto do país, ele vira as costas e diz: isso não é problema meu. Mas o Ministério Público está certo que, assim como
sou testemunha há tantos anos da coragem dessa corte, nós teremos, na tarde de hoje, uma afirmação importante da liberdade de expressão, sim. Mas a afirmação de que essa liberdade de expressão não é um cheque em branco aos produtores culturais para rasgarem a Constituição, os tratados internacionais e pregarem o discurso de ódio e o culto à violência. Senhor presidente, antes de votarmos, apenas 2 esclarecimentos. Solicitaria um esclarecimento à relatora se o que nós estamos julgando é o tapa na cara e o tapinha não dói ou só o tapinha não dói? É só o tapinha não dói. E um esclarecimento para a sustentação oral que mencionou meu voto, que eu não consegui localizar um trecho aqui, e pode parecer uma questão de menos importância, mas para mim é bastante relevante, porque quando eu redigi o voto, eu tomei todo um cuidado de fazer uma introdução para mostrar o que estava em jogo. Aquela parte que menciona em que eu teria no voto usado a palavra tapinha, dito que era num diminutivo, que não era um tapão, que podia um tapão, eu pediria que o procurador me indicasse onde consta no voto. Certo. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência se é na página 3, quando eu menciono e transcrevo os trechos da petição inicial do Ministério Público, abre aspas, como observa-se da letra acima transcrita, aparentemente inofensiva, ocorre a transmissão da ideia de que um tapa é natural, maiormente pela utilização da palavra tapa no diminutivo, tornando-o um gesto banal. Seria essa a referência? Porque é a única que eu encontrei aqui e que o meu gabinete encontrou. É a única... Então, eu pediria que o procurador esclarecesse se essa petição, esse trecho, foi dito pelo relator, do voto vencedor, ou foi dito pela petição inicial do Ministério Público. Porque no momento que foi dito com tal ênfase para a plateia que pode parecer que tenha sido eu que tenha utilizado essa menção a diminutivo. Na sustentação oral, me parece muito importante, num julgamento, que os desembargadores se atenham ao que consta dos autos. Então, eu só pediria esse esclarecimento. Se Vossa Excelência mantém que eu teria dito que a palavra tapinha foi num diminutivo, que isso seria, ou se seria trecho da petição inicial. Não é possível que tenha sido trecho da... Certo, então eu só pediria que ficasse esse registro, porque meu voto foi extremamente cuidadoso. Está tudo filmado. Certo, então fica feito esse registro. E a minha divergência quanto a essa forma de atribuir ao voto palavras que não constam no voto. Com a palavra, minha relatora. Obrigada, senhor presidente. Inicialmente, eu cumprimento a forma aguerrida como se portaram a defensora e o Ministério Público. A questão é realmente de relevo. Este tribunal nunca se omitiu em enfrentar questão alguma que diga respeito a cerceamento de direitos e o fez com bastante lisura nesse julgamento. Os 2 votos são brilhantes e a questão posta aqui, como já foi mencionado anteriormente, é exatamente a postulação do Ministério Público Federal e da Temes Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero na ação civil pública em comento, postulando a condenação da Sony Music Entertainment e da empresa Furacão 2000 Produções Artísticas Limitada ao pagamento de danos morais difusos causados às mulheres pela divulgação e circulação da música aqui restrita à tapinha. Feito esse relato, e em que pese a relevante argumentação desenvolvida no voto do desembargador Aurvale, eu adiro integralmente ao voto vista da lavra do desembargador Cândido, que esgotou a matéria discutida nos autos num voto de 46 laudas, muito bem fundamentado, e das quais eu penso apenas os itens 6 e 7, que sintetizam com bastante expressão as razões que me levam a concluir pela improcedência da ação. E tentarei ser breve na leitura, suprimindo inclusive desses itens algumas partes para não tornar o julgamento cansativo. Então, disse o desembargador Cândido: considerando os fatos deste caso concreto, ainda que comungue deles, valores destacados pelos autores e ainda que leia as mesmas normas jurídicas postas na petição inicial, não encontro suficientes motivos de fato para proibir as 2 músicas e condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais. A tentativa de emenda da petição inicial, porque houve um erro com relação à letra de uma das músicas e por isso se restringiu o julgamento apenas a uma delas, mediante um copiar-colar integral de um dos itens centrais da petição inicial, comprova que os autores estão presos exclusivamente a valores e normas, desconsiderando os fatos concretos, a realidade do mundo, a própria letra da música dita agressora e discriminatória. Erraram ao indicar qual a música queriam banir. O julgamento não pode ser feito com base na impressão que provoca
leitura superficial das letras fora de seu contexto. É imprescindível que se leve em conta o dano causado pelas músicas que se quer proibir e, para isso, é indispensável fazer exame detalhado da letra, da intenção, do contexto, do significado, do ritmo das músicas discutidas. Mas isso fica prejudicado quando os próprios autores erraram a música que impugnam. Possivelmente, aquele exame detalhado deveria ter sido discutido no juízo de origem, com instrução probatória em que as partes interessadas pudessem comprovar suas alegações com testemunhas, especialistas, psicólogos, sociólogos, antropólogos, músicos, artistas, peritos, enfim. Não são suficientes abaixo-assinados ou moções de apoio para comprovar que as músicas são ilícitas ou discriminatórias, mas seria preciso instrução probatória centrada nos fatos concretos do caso, que permitisse ao julgador compreender o texto e o contexto das músicas discutidas. Compreender não apenas os valores e as normas, mas também esmiuçar os fatos, aplicar valores e normas a fatos concretos, julgar no caso concreto. Entretanto, diz o desembargador Cândido, não foram trazidas provas assim aos autos. A petição inicial e a petição de retificação da inicial apenas trouxe considerações abstratas e genéricas que não parecem suficientes com a máxima vênia de quem pensa diferente para permitir que os réus venham a ser condenados na forma pretendida. É que não está em jogo apenas o direito, em tese, das mulheres brasileiras não serem agredidas, em tese também, por qualquer forma de violência ou de incitação à violência. Também está em jogo o direito de exercício, em concreto, de atividade econômica e de produção artística pelos réus e pelos artistas que a representam e foram os responsáveis pela produção das músicas. Se não é auto-evidente que os textos das músicas fossem agressivos, violentos, incitatórios, preconceituosos ou discriminatórios, se não produziu prova judicial mínima para instruir o feito quanto a isso, e se os réus também gozam de liberdades e garantias constitucionais enquanto artistas ou empresários, não parece possível censurar as músicas apenas pelo que os autores acham que elas contêm. Segundo, porque não parece que tenhamos motivos suficientes para proibir as duas músicas. A decisão judicial não pode ignorar ou desconsiderar o contexto em que produzidas. Não estamos diante do refinamento da música erudita, do charme da música popular brasileira, nem temos o apelo do ritmo do samba, não temos a raiz nativa da música sertaneja ou vinculação regional da música tradicionalista gaúcha. Estamos falando de gêneros musicais, como o funk e o pagode, que têm outras origens, se baseiam em outros princípios, são frutos de outra realidade. Estamos diante de gêneros musicais das camadas mais marginalizadas, de formas de expressão artísticas que não têm o refinamento da música erudita, nem o charme da música popular, mas que têm forte apelo popular. Seu ritmo, uma sonoridade que gera repetição e sugere o movimento do corpo, sem que as pessoas pensem no que estão cantando, nem em como estão dançando, é desses gêneros musicais que estamos tratando. E aqui, não importa se gostamos ou não desses ritmos, eles existem e são formas de expressão de mundos brasileiros, falam do Brasil e de muitos brasileiros. Mais adiante, diz o desembargador Cândido, que a título de curiosidade pesquisou na internet sobre músicas com o título Tapa na Cara e o que pôde encontrar é um festival de letras e ritmos, algumas das quais que certamente também devem ter gerado ações civis públicas idênticas à presente, porque bem mais agressivas que Tapinha. E a quem possa interessar, fica a sugestão para pesquisar o título no sítio letras.mus.br, por exemplo, quando vai encontrar farto material para muitas outras ações civis públicas. Afinal, numa rápida pesquisa, encontrei mais de 30 músicas com o título Tapa na Cara, todas elas tratando da mesma temática discutida nessa ação civil pública e algumas com um mau gosto bem mais acentuado que as preferências musicais apontam existir nestes autos e tratando da temática com bem mais agressividade do que aquela tolerada também nestes autos. Por isso, diz o desembargador Cândido, me parece que o exame do contexto em que nossas duas músicas foram produzidas seria essencial para compreendê-las e não discriminá-las, para não tratá-las com preconceito, para compreendê-las, tolerá-las, para compreender o valor artístico enquanto produtos de uma determinada forma de cultura, ainda que tenham depois feito sucesso e chamado a atenção do Ministério Público e da ONG. Para examinar esse relevante contexto, seria preciso existir elementos de prova nos autos que apontassem para o prejuízo que essas músicas, com suas letras vulgares, trazem para a sociedade, para as famílias, para as mulheres. Uma demonstração sociológica ou psicológica, por exemplo, de que um homem que ouve um tapinha não dói, estão mais propensos a chegar em casa e tratar com violência e agressão suas companheiras. Alguma prova nesse sentido seria necessária, porque os prejuízos alegados na petição inicial e na emenda inicial não são, para mim, autoevidentes por tudo que apresento neste voto. Mas não encontro prova psicológica, sociológica, antropológica,
política, técnica, de que aquelas duas letras de mau gosto conseguem gerar sentimentos negativos em relação às mulheres, depreciando sua autoestima ou incentivando que sejam agredidas a ponto de justificar sejam tais músicas proibidas ou censuradas. Prossegue o desembargador Cândido analisando a participação das mulheres no funk e de uma dissertação de mestrado que nomina, faz a seguinte consideração. Se essa dissertação de mestrado vai ou não ser aprovada não é a questão que interessa neste momento, porque a referência a ela serve apenas para comprovar que existem dimensões do fenômeno social que não foram abordadas na perspectiva proposta na inicial dos autores. Entretanto, ainda que essas outras perspectivas não tenham sido abordadas pelos autores, devem ser consideradas nesse julgamento sob pena de discriminarmos ao querer punir por ter um único sentido aquilo que foi produzido num contexto cultural que permite múltiplas perspectivas e interpretações, algumas das quais, inclusive, poderiam contribuir para a discussão pública de temas relevantes, como terei oportunidade de analisar adiante. Terceiro, porque não me parece tenhamos motivos suficientes para proibir as duas músicas. Um cidadão, artista ou empresário, não pode ser privado de contribuir para o ambiente moral coletivo, expressando o que pensa e o que sente. Um cidadão, um artista, um empresário gozam de liberdades e têm asseguradas garantias que lhes permitem expressar suas produções artísticas e exercer atividades econômicas, inclusive quando escrevem letras de funk ou quando vendem CDs de pagode, ainda que tratem de temas polêmicos ou exponham mazelas da sociedade. É certo que a forma como o cidadão se expressa pode ser limitada para proteger os outros, tanto que o governo só pode punir ou limitar os discursos quando esses atos de liberdade de alguém trazem perigo concreto e imediato para os outros e para a sociedade. Entre as músicas Tapinha e Tapa na Cara, somente poderiam ser censuradas e proibidas. Então, as músicas Tapinha e Tapa na Cara somente poderiam ser censuradas e proibidas se causassem perigo para os outros ou configurassem abuso das liberdades de expressão artística e de atividade econômica dos artistas e empresários responsáveis pelas músicas. Mais uma vez, se mostraria imprescindível uma demonstração concreta de fatos lesivos que justificassem a proibição e a censura, mas não vejo provas nos autos que sejam suficientes para demonstrar esses fatos. Quarto, porque não parece tenhamos motivos suficientes para proibir as duas músicas. Na linha do que foi dito, não parece que os artigos 220 e 221 da Constituição autorizassem a censura ou a proibição do discurso artístico contido nas letras daquelas músicas. É que as regras contidas naqueles artigos não se dirigem aos artistas e aos empresários, mas aos veículos de comunicação social que veiculam programas de rádio e televisão. Ainda que os réus tenham nos respectivos objetivos sociais das empresas a finalidade de produzir programas de rádio e televisão, a eles não podem ser impostas as restrições aplicáveis às emissoras de rádio e televisão. Também não é possível dizer que as letras musicais possam ser consideradas ofensivas ou irrelevantes para as finalidades constitucionalmente previstas para a programação de rádio e televisão, no que diz respeito ao conteúdo. Por ora, o que importa considerar é que o contido nas letras de Tapinha e Tapa na Cara não parece atentar contra liberdades individuais ou contra os direitos das mulheres e dos cidadãos brasileiros, não configurando hipóteses de violência contra a mulher. Os próprios termos da Lei 11.340 de 2006, ainda que posteriores ao ajuizamento da ação, não me parece trazerem motivos para que tais músicas fossem banidas. Ainda que a norma seja posterior e ainda que a enumeração legal não seja exaustiva, porque contém uma expressão entre outras, a comparação das letras das duas músicas com o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006 não permite uma conclusão em favor da tese dos autos. Somente com muito esforço argumentativo que não encontro na petição inicial é que se poderia pensar em censurar as duas letras que me parecem estar ainda longe de configurar qualquer das modalidades de violência previstas naquela lei. Termos razoáveis motivos para não proibir as duas músicas. Diz o desembargador Cândido, entendo, e vou tentar demonstrar isso a seguir, que no caso concreto também temos razoáveis motivos para que as duas músicas não sejam proibidas nem sejam condenadas seus responsáveis. A primeira solução seria proibirmos a arte falar do tema, censurando os artistas e condenando os empresários quando uma música de mau gosto ingressa na zona indefinida do que é lícito ou ilícito, e o tema só pode ser tratado por especialistas ou cientistas com um conteúdo politicamente correto e pré-determinado, por exemplo. Nesse caso, estabelecemos quase que um monopólio da informação e da verdade, já que apenas os especialistas esclarecidos, sociólogos, antropólogos, cientistas sociais, estudiosos de questões do gênero, militantes politizados, poderão abordar o tema e mostrá-lo para os demais, que seriam os leigos e a opinião pública.
A outra solução seria aceitarmos discutir o problema e conscientizar o público em todas as esferas possíveis, permitindo que o restante da sociedade conheça a questão e a discuta naquele mercado de ideias de que falava John Stuart Mill. Nesta hipótese, estaríamos lançando luzes públicas sobre o grave problema e criando condições para que indivíduos e sociedade possam encontrar as melhores soluções para lidar com esse problema. Nesse caso, ao contrário da primeira hipótese, a premissa é que ninguém tem o monopólio do saber ou da verdade, já que qualquer um do povo pode se apropriar do tema e usá-lo como pano de fundo para uma expressão artística ou uma produção cultural. Neste contexto, qualquer um pode produzir músicas de bom ou mau gosto que farão sucesso ou permanecerão no anonimato, tudo dependendo do mercado das ideias, que gera o debate público e forma a opinião das pessoas de uma sociedade. Mais adiante, expressa o desembargador: como podemos perceber, muita coisa está em jogo. Não está em jogo apenas o direito de alguns grupos sociais lutarem por seus direitos e por espaço público para a discussão desses temas. Aliás, não há dúvida que a organização não governamental autora, por exemplo, ocupa papel relevante na discussão de questões do gênero e na conquista de espaços e no reconhecimento de direito de pessoas muitas vezes fragilizadas por sua condição ou pela discriminação que sofrem. Mas não é apenas o direito das mulheres e das organizações da defesa das mulheres que está em jogo. Está em jogo também o direito do restante da sociedade e dos outros indivíduos terem liberdade e poderem discutir publicamente as questões que lhes parecem relevantes, a partir das múltiplas perspectivas e dos vários enfoques que eles próprios, indivíduos e artistas, entendem de suscitar. Está em jogo se um empresário ou um artista pode escolher os meios que vai utilizar para tornar públicas questões relevantes ou se a priori devem aqueles indivíduos estar condicionados pela perspectiva que lhes seria então imposta pelo grupo de defesa dos grupos oprimidos. Ou seja, ainda que o grupo de defesa de populações e pessoas oprimidas desempenhe papel essencial e fundamental na construção daquela almejada sociedade digna e justa, esse papel não pode assumir primazia absoluta e calar o restante da sociedade. Não pode lhes privar de escolherem os caminhos que vão trilhar, nem a transformar em guardiã absoluta de certo e errado, como se tivesse o monopólio sobre o que pode e sobre o que não pode ser dito. Aqui entra a liberdade de expressão dos outros em todas suas formas, inclusive de manifestação de pensamento, de produção cultural, de produção artística, como sendo ao mesmo tempo um meio e um fim. A liberdade de se expressar é meio, porque seu exercício permite que as pessoas possam melhorar governos, corrigir a gestão pública das questões importantes da sociedade. Isso acontece, por exemplo, quando podemos discutir livremente os rumos que escolhemos na condução dos negócios públicos ou quando podemos criticar abertamente as opções que fazem os agentes governamentais que nos representam e participam dos processos de deliberação e tomada de decisões no âmbito dos poderes públicos. Mas essa liberdade de se expressar também é fim a que toda sociedade que se quer justa e digna deve aspirar a alcançar, justamente porque é a liberdade de expressão que permite ao ser humano, homens e mulheres, encontrar seu lugar no mundo, mostrar-se ao mundo, ensinar e aprender com os outros. É claro que essa liberdade de cada um se expressar não é absoluta, porque não pertence apenas a este ou aquele indivíduo, mas deve ser igualmente distribuída entre todos os indivíduos, cidadãos, pessoas, homens, mulheres, porque todos têm o mesmo direito de se expressar, todos acabam também tendo o dever de tolerar que os outros se expressem, e isso é um dos mais importantes atributos do exercício de direitos e liberdades numa sociedade democrática. Todos são iguais, todos têm iguais direitos e iguais deveres. Por isso, a liberdade de se expressar não é absoluta e pode ser mitigada em casos especiais. O espaço público é valioso para que as ideias circulem. É importante que os assuntos sejam debatidos. É necessário que problemas sejam partilhados para que as soluções sejam encontradas de forma cooperativa e solidária, uns ajudando os outros, uns ouvindo os outros, todos participando. Se nessa democracia estabelecermos controles muito rígidos sobre o que pode ser dito em termos de discurso ou sobre o que pode ser produzido em termos de produção artística, então estaremos abrindo as portas para a censura dos conteúdos, que vai fazer com que artistas e empresários pensem muito antes de produzir ou divulgar determinada música ou produção cultural. E aqui eu abro um parênteses para refutar uma fala do Ministério Público dizendo que aqui não se trata de proibição, que é simplesmente um controle de legalidade. Ocorre que, como bem apreendido no voto do desembargador Cândido, no momento que se estabeleceu uma multa, estamos fazendo uma censura, estamos fazendo um juízo de valor e é evidente que estamos, para o futuro, fazendo com que muitas pessoas deixem de produzir artisticamente aquilo que bem entendiam divulgar, exatamente porque houve um patrulhamento ideológico
ideológico às avessas com a imposição de uma multa ou na fixação de uma indenização. E retorno ao voto do desembargador Cândido. O problema não está na dose prudente, mas no excesso. O problema surge quando artistas e empresários sentirem-se acuados, com medo de se expressarem musicalmente e acabarem sendo condenados ao pagamento de indenizações vultosas, que pretendem desestimular que determinados temas sejam tratados como produção cultural ou expressão artística. Se o artista e o empresário se sentirem acuados e não encontrarem espaços suficientes, largos para sua atuação pública, o medo de condenações financeiras poderá tê-los calado. Se não encontrarem espaço de tolerância e razoabilidade para a sua produção cultural e para o exercício da atividade econômica, estaremos criando autocensura, restringindo os temas que podem ser abordados pelas músicas e estabelecendo zonas de tabu e monopólio cultural, e assim calando artistas, empresários e cidadãos pelo medo à polêmica. Teremos a ditadura do politicamente correto, acuando produtores culturais, empresários, músicos, artistas, que não vão tocar em certos temas porque, a priori, temem um linchamento público, ou pior, a intolerância do que se diz politicamente correto e não aceita críticas nem outras perspectivas de solução para um problema. A condenação, portanto, pelos danos morais significa dizer que a conduta foi ilícita e que merece reprovação social. Então, dizer que não é censura para dizer que estamos fazendo um controle de legalidade, na verdade, estamos fazendo um juízo de valor, estamos dizendo que é um ato ilícito, e é isso que se afasta aqui. Porque para poder fixar uma indenização por dano moral, nós primeiro temos que dizer que existe um ato ilícito. E o desembargador Cândido pontua que não parece que isso contribua para reduzir a violência contra a mulher, porque está apenas reforçando a própria discriminação contra quem sofre a violência e agressão no âmbito silencioso do lar e das suas relações domésticas. É como se estivéssemos dizendo que é um tabu falar que um tapinha não dói ou que um tapa na cara pode ser dado se for consentido e pedido com amor. Estamos varrendo para baixo do tapete a possibilidade de discussão pública do tema, discriminando ainda mais pelo silêncio que estamos impondo aos artistas e aos compositores musicais que não poderão tratar desses temas. É como se tratássemos com preconceito os temas, os transformássemos em tabus, faltando pouco para dizermos que é uma vergonha apanhar dentro de casa. Afinal, o tema não pode ser tratado em músicas de funk ou de pagode. O tema não pode ser fruto de manifestação do povo pobre e das classes mais desfavorecidas, ainda que as mulheres apanhem no silêncio de suas casas ou sejam submetidas a covardes formas de violência familiar e doméstica por aqueles que são próximos, mas que são fisicamente mais fortes que elas. Numa outra situação, quando um produtor de funk ou de pagode escreve uma letra falando de temas do cotidiano, temos uma atuação artística que toca num desses temas tabus, revelando um determinado comportamento de camada mais populares, como o funk ou pagode, e os trazendo para a esfera pública da discussão. As pessoas tomam conhecimento das músicas, ouvem, cantam e dançam aquelas músicas que repetem em ritmos populares, e ao cantar e dançar, se permitem fazer circular no mercado das ideias temas que envolvem a vida cotidiana de tantas pessoas. E o desembargador Cândido faz uma comparação sobre a música Genio Zeppelin, da Ópera do Malandro, que Chico Buarque lançou há muitas décadas, e na época foi realmente um verdadeiro... foi alvo de preconceito, muitas rádios não tocavam a música, e muitas pessoas não queriam ouvir a música porque falava de uma forma de agressão à mulher. E é claro que não podemos comparar Chico Buarque hoje com a letra que estamos examinando, mas como diz pontua o desembargador, daqui a alguns anos, qual será o legado histórico que teremos de tudo isso? Então, a sociedade não se constrói só com pensamento e ciência. Não é só a razão que contribui para atingirmos algum dia a sociedade digna e justa que queremos. Ao lado das coisas da razão, é preciso também espaço para sentimentos, impressões, sensações, coração, corpo e alma. Ao lado das ciências, temos as artes. Ao lado do pensamento científico, temos a produção artística em todas as suas formas de expressão, literatura, teatro, pintura, esculturas, novas mídias e música. E para concluir o voto do desembargador Cândido, eu ainda acrescento um último parágrafo em que ele assim diz:
Não havendo motivos para proibir, porque no meu entendimento as músicas não abusam do direito de liberdade de empresários e artistas, fica a possibilidade de que tais músicas, tratando de problemas concretos da sociedade, consigam contribuir, ainda que timidamente, para que aqueles assuntos venham a ser discutidos pelas camadas mais pobres da população, dando vazão pela música para o que sofrem na vida cotidiana. Em outras palavras, permitir que as músicas tratem desses temas a partir das perspectivas dos respectivos artistas e produtores culturais é abrir espaço público para que a violência contra a mulher não seja tratada apenas em rodas acadêmicas ou nas faculdades de sociologia e antropologia. Óbvio que é importante que o tema seja discutido nos ambientes intelectuais e políticos, por intelectuais e cidadãos engajados que debatem e fazem palestras sobre a temática, mas também é importante, e diria até fundamental para uma sociedade justa e digna, que a abordagem dessa temática também seja feita de forma popular, que esses assuntos não sejam tratados apenas como tabus pela sociedade, mas que circulem amplamente na produção artística e cultural, que alimenta e sacia os desejos e as necessidades de dançar e cantar de homens e mulheres naquela sociedade que se quer justa e digna. E, digo eu, entendo por manter, pelos seus próprios fundamentos, o bem lançado voto do desembargador federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, entendendo que não há razão para que se censure, mediante a fixação de indenização, a música tapinha, sem que esteja configurado abuso das liberdades de expressão artística e atividade econômica pelos responsáveis. Como bem colocado no voto vista, havia necessidade de demonstração concreta de como, no curso da instrução, de fatos lesivos que justificassem a proibição e a censura, o que não se verificou nos autos. A liberdade de expressão, é evidente, não se apresenta como um direito absoluto. Tive a oportunidade de aprofundar o assunto no artigo Limites, Ponderações de Direitos Fundamentais, Liberdade de Expressão e Direito à Honra e Dignidade da Pessoa Humana, em obra publicada que menciono. E naquela ocasião analisei a possível solução para o conflito entre a liberdade de expressão e os direitos da intimidade, destacando a necessidade de análise no caso concreto e a utilização de princípios da proporcionalidade. Extraí ainda algumas máximas observadas nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, perfeitamente aplicáveis ao caso agora apreciado. Quais sejam a proteção constitucional à liberdade de expressão do pensamento, não abarca as manifestações que caracterizam ilícito penal, conforme deliberado por maioria no julgamento do HC 82.424 do Supremo Tribunal Federal. E a tutela à liberdade de expressão não deve incentivar a intolerância racial e a violência que comprometem o princípio da igualdade de todos perante a lei, objetivo fundamental previsto no artigo 3º, inciso 6º da Constituição Federal, conforme também decidido no HC 82.424 do Supremo. Como bem observado no voto vista, as letras contestadas na ação não parecem ter sido feitas para agredir a mulher, para incitar a violência, para fazer apologia ao crime ou banalizar a figura da mulher. São músicas inseridas em um contexto cultural próprio. Quando analisadas nesse contexto, como fez o voto que prevaleceu no julgado da 4ª turma, fica evidente que não procuram incentivar ou estimular alguém a praticar violência ou agressão contra a mulher, mostrando-se descabido o pleito indenizatório. Assim, senhor presidente, diante do exposto, eu nego o provimento aos embargos infringentes. Tendo em vista até a qualidade dos debates, os pronunciamentos que teve, eu vou, até já antecipo que eu vou pedir vista. Eu não participei do julgamento da 4ª turma. Consulto se os colegas, alguém já quer... Eu gostaria de deixar o voto já manifestado, mas estarei presente eu na também. próxima sessão. Você também? Então, desembargador Orvalho, você tem a palavra. Senhor presidente, eu fui o prolator do voto vencido e em que pese o substancioso voto apresentado pela ilustre relatora, baseado no magnífico voto que havia sido feito pelo desembargador Cândido, não me convenci de que ele estaria errado. Mantenho meu voto e eu faço de uma forma breve, já que o julgamento já se alonga demasiado, me parece, e nem haveria muito a dizer, a não ser sufragar o que foi dito pela ilustre procuradora da Temes, assessoria jurídica, e o ilustre representante do Ministério Público, cujos fundamentos, na sua quase totalidade, eu adiro nesse momento. Gostaria apenas de, para não me alongar, repetir uma parte do voto que está baseado, inclusive, no parecer do ilustre Procurador Regional da República, Dr. Roberto Luiz Opperman Tomé, que diz o seguinte: consta do voto. Irrita, ademais, a negativa de conter em referidas músicas viés pernicioso. A sociedade brasileira, após anos de luta e conscientização, através de seus representantes legais, assentou a Lei Maria da Penha, justamente para coibir e prevenir violência de gênero. E, através de programas governamentais, realizou pesados investimentos em marketing de conscientização contra a violência doméstica e atentados à mulher.
Ora, se até mesmo uma lei especial e investimentos de conscientização foram e são necessários, porque persiste enraizada na sociedade brasileira inconcebível violência contra a mulher, nessa perspectiva, músicas e letras como Tapa na Cara e Tapinha não se mostram simples sons de gosto popular ou narrativas de relações privadas íntimas ou manifestações artísticas de prazer feminino masoquista, mas abominável incitação à violência de gênero ou aval a tais criminosas e nefastas condutas, ao transmitir a jovens e público em geral a noção errônea de que a regra é a mulher gostar de sofrer. Não somente isso, incute-se na mentalidade coletiva não ser tão errado praticar atos de violência como os narrados nas canções, por constituírem forma de prazer em que a aceitação ou pedido da vítima justificariam a prática da barbárie. Não é porque o criador dos versos pensa que alguma mulher goste de sofrer violência que essa se torne admissível a ponto de ser defendida e divulgada por meio da mídia. Não será porque vende tal tipo de música que se deva dar sua inserção sem restrições no mercado. Por essas singelas razões, então, eu peço vênia para divergir e dar provimento aos embargos infringentes. Desembargador Fernando Quadros. Senhor presidente, eu aguardo o voto visto de Vossa Excelência, que, na minha opinião, é o maior conhecedor da jurisprudência da Suprema Corte aqui nesse tribunal, sem demérito aos eminentes colegas. Então, muito confortável pelo pedido de visto de Vossa Excelência e aguardo, então, o seu voto visto. Desembargador Cândido. Senhor presidente, inicialmente eu parabenizo a procuradora da Temes, digo da minha satisfação de, em 22 anos de jurisdição civil em Porto Alegre, ser a primeira vez que eu me deparo com uma ação, reconhecer a importância do trabalho da sociedade civil nessas questões, na busca de trazer à discussão essas questões. Menciono que se não for a iniciativa corajosa da Temes, há anos atrás, nós não estaríamos hoje aqui discutindo essa questão, vendo o que importa e o que não importa em termos de violência contra a mulher, de violência de gênero e todas as outras questões que estão envolvidas. Então fica o meu louvor a essa atitude, a essa atuação, e espero que, embora eu não tenha acolhido a ação, vote no sentido contrário, isso não significa que eu não reconheça a importância desse trabalho. Em relação ao Ministério Público, só manifestei, já deixei consignado a minha conformidade com a forma como foi conduzida a sustentação oral, ao invés de examinar o que constava do voto, lançou de forma como disse, diminutiva, atribuiu a mim palavras que não constavam do meu voto, atribuiu a mim sentimentos que de maneira alguma constavam do meu voto, e como vou procurar mostrar, ainda que seja necessário tomar algum tempo até para esclarecer os presentes, para dar ciência dos presentes do que consta desse voto escrito, do cuidado com que eu tratei essa questão, da importância que me parece tratar essa questão, para não parecer que qualquer música contra a mulher ou a favor da mulher fosse ser censurada ou não por mim, deixar consignado. Então, a minha preocupação que eu tive ao examinar esses autos, pedi o processo em carga, manuseei os autos e, infelizmente, pelos termos da sustentação oral, me parece que o procurador não conseguiu ler todo o meu voto. Então, eu acho que algumas questões eu preciso esclarecer quanto a isso. Essa atitude já mostra aquela que eu havia mencionado no início do processo, no início do meu voto, quando a juizada ação civil pública procurando uma condenação num valor bastante considerável para as gravadoras, se errou a letra de uma das músicas. Então, toda aquela violência que se atribui à mulher, quando eu fui fazer o meu voto vista, eu me deparei e digo, mas não é a mesma letra, não é a mesma questão que nós estamos discutindo. Então eu percebi que lá pelas tantas havia um aditamento inicial, possivelmente depois da citação, em que se trocava a letra. Isso me deixa... Já me alertou, eu já mencionei no voto, me deixou muito preocupado, quase com a possibilidade de estarmos fazendo um linchamento. Eu, durante anos, trabalhei numa vara ambiental, durante anos trabalhei à frente dessas questões apaixonantes, envolventes, que dizem respeito ao meio ambiente. Por muitos eu era tido como um juiz verde, um juiz preocupado com as questões do meio ambiente. Sou um juiz preocupado com as questões do meio ambiente, mas isso não me impede de fazer a principal questão que o juiz tem que fazer: examinar os autos, examinar o processo que está diante de si e tomar a decisão com base na prova dos autos, com base naqueles fatos dos autos. Essa matéria, esse entendimento, essa forma de proceder que eu adoto, vale para o direito ambiental, vale para o combate à corrupção, vale para o julgamento de qualquer outro processo em que eu examino a prova dos autos, eu examino o que está produzido naqueles autos, examino o direito de uma parte, examino o direito da outra parte, procuro dar a melhor decisão possível. Foi o que eu fiz no caso dos autos. Quando um juiz se depara com um processo dessa envergadura, ele tem que ter em mente que não está julgando apenas o interesse de uma das partes. Por isso, muitas vezes, eu invejo
na vara ambiental, eu invejava a postura, a posição de uma associação civil, de uma associação que pode ser parcial, que pode tomar tomar o partido de uma das partes. O juiz não pode fazer isso. O juiz tem que se manter imparcial justamente para assegurar a qualquer cidadão um direito, um julgamento justo, um julgamento livre das paixões, livre das pressões do momento. E é o que eu procurei fazer no processo. É importante deixar claro que o meu voto se estrutura em muitas e muitas páginas, que eu vou me furtar de ler para não cansar os senhores, mas a desembargadora Salise tomou em consideração apenas a parte em que eu fazia o exame do caso concreto. Mas é importante deixar consignado, até para que os presentes não atribuam a mim, como fez o Ministério Público, dizer que as expressões um tapa é natural, mormente pela utilização da palavra tapa no diminutivo, tornando um gesto banal, tenham sido palavras de minha autoria, fossem sentimentos que eu quisesse pronunciar. Isso é transcrição da petição inicial, como consta bem claro no processo. Eu tomei o cuidado justamente porque sabia do quanto a matéria é difícil e o quanto é difícil para um julgador enfrentar essa questão. Começar o meu voto lá no item 5, com o seguinte título: proteção à pessoa e repúdio à violência em casa e na família. Daí diz o meu voto. Portanto, na visão deste julgador, são duas questões centrais que devem ser enfrentadas no julgamento desse recurso quanto às músicas. Tapinha, que está em julgamento, e tapa na cara, que não está mais em julgamento. Então, nos embargos infringentes, de maneira alguma eu poderia aceitar, independente do que fosse, fazer que um juiz fizesse justiça no caso concreto e viesse discutir questões que não estão em discussão. Daí continua meu voto. Primeiro, precisamos saber se temos suficientes motivos para proibir as duas músicas. Depois, precisamos saber se temos razoáveis motivos para não proibir as duas músicas. Foram os pontos que a desembargadora Salise tratou. Mas, antes de eu tratá-los no meu voto, eu digo: diante de um ordenamento e de uma Constituição que buscam construir uma sociedade fraterna e justa e consolidar um Estado democrático e republicano, não há outra alternativa que dar razão aos argumentos que defendem valores e normas que protegem as mulheres contra a discriminação. Dar razão a argumentos que reconhecem as dificuldades históricas para a afirmação de seus direitos e de sua personalidade. Dar razão a argumentos que repudiam todas as formas de violência ou de depreciação da mulher enquanto cidadã brasileira, sujeita de direitos e pessoa humana. É impossível a um julgador civilizado, e por isso a minha indignação quando me atribuem dizer que tapinha está num diminutivo, que poderia, etc., etc., é impossível a um julgador civilizado negar esses direitos a qualquer ser humano, seja homem, mulher, criança, idoso, jovem, adulto, seja qual for sua crença religiosa, seja qual for sua orientação sexual, seja qual for sua condição de vida, seja quais forem suas aspirações e sonhos. Uma pessoa humana é uma pessoa humana e vale por isso. Por ser viva, por ser pessoa, por ser, por pensar, por existir, por sonhar, por lutar, por temer, por sofrer, por sorrir, por ter essas capacidades. Mesmo quando não conseguir se expressar por alguma dificuldade própria ou externa, ainda assim temos uma pessoa humana que vale pelo que é em si e deve receber dos outros seres em geral e das instituições estatais em especial toda a proteção e todo o amparo que precisar e que se lhe puder dar para continuar a existir e se realizar. Por isso, é com muita tranquilidade que afirmo comungar dos mesmos valores defendidos nesta ação civil pública pelo Ministério Público, pela associação autora, pelo juiz de primeiro grau, pelos demais julgadores. Afinal, não é lícito agredir a outro ser humano, seja homem, seja mulher. Não é lícito bater em mulheres. Não é lícito bater em crianças. Não é lícito bater em homens. Não é lícito se valer da força física ou psicológica para subjugar ou submeter outrem, seja homem ou mulher. Mais do que não ser lícito, é repugnante se prevalecer das relações domésticas ou da força física dentro do lar para se impor sobre o outro e para transformá-lo em objeto do desejo, da conduta ou da vontade de quem é mais forte nessa relação privada. Afinal, mulheres são pessoas, devem ser respeitadas pelo valor que têm em si como cidadãs, como pessoas, como seres humanos. Mulheres, esposas, companheiras, filhas, mães, parentes, amigas, vizinhas, conhecidas, desconhecidas, não podem ser agredidas física ou psicologicamente. Não podem ser agredidas e ponto. Mais do que apenas não serem agredidas, devem ser protegidas e amparadas pelo Estado, pelos agentes do Estado e pelas instituições do Estado. Não devem apenas ser amparadas quando apanham ou quando sofrem, a posteriori, mas também devem ser protegidas para que não venham a apanhar, para que não venham a sofrer, para que tenham a quem recorrer quando estão ameaçadas a priori.
Mais do que apenas serem protegidas quando são ameaçadas, a sociedade e os órgãos do Estado devem pensar em medidas prévias e preventivas para que essas pessoas não sejam ameaçadas e para que os demais não se sintam encorajados ou estimulados a ameaçá-las ou agredi-las. É preciso que campanhas públicas e medidas estatais estejam diuturnamente alertando para essas necessidades e estejam constantemente lançando luzes para esclarecer as pessoas e a sociedade do valor intrínseco daquelas pessoas. É repugnante bater numa mulher, é muito errado agredir qualquer delas, inclusive quando isso é feito na família ou na privacidade do lar. E o voto continua com considerações genéricas, etc. E lá pelas tantas eu digo e explico justamente essa metodologia que eu acho que qualquer julgador precisa adotar. Essa obrigação do juiz não julgar apenas casos em tese, situações hipotéticas que nos conduzem a uma situação como essa dos autos, em que a petição inicial apresenta uma letra e pretende a punição de uma outra letra. E diz o meu voto, ainda que tenha afirmado todos esses valores e reconhecido a vigência de todas essas normas, este julgador precisa repetir o óbvio. Para julgar, não basta ponderar apenas normas e valores. Também precisamos examinar os fatos. Não se julga considerando apenas valores e normas. O substrato fático em que essas normas e esses valores incidem também é relevante para um julgamento justo. Se um processo fosse julgado apenas com base em valores e normas, o julgador poderia estar sendo parcial, porque poderia estar desconsiderando os fatos concretos que podem fazer aquele caso diferente dos demais. Neste julgamento, entendo necessário avançar sobre os fatos, examinando se os fatos concretos imputados aos réus autorizam a condenação por danos morais difusos e às mulheres. Então vem o exame da letra, né? Não estou dizendo que eu liberaria qualquer letra, eu só estou dizendo que essa letra vai glamurosa, cruze os braços no ombrinho, lança ele para frente e desce bem devagarinho, dá uma quebradinha e sobe devagar, se te bota maluquinha, um tapinha vou te dar, porque dói, um tapinha não dói, só um tapinha. Essa letra não me parece ter a dimensão que a petição inicial lhe atribui, a pretensão de ser censurada, de ser proibida ou de vier a ser penalizada. E o meu voto, como a desembargadora Salise menciona, inicialmente, não temos suficientes motivos para proibir as duas músicas. E eu repito toda aquela argumentação que constou de um exame detalhado dos votos em que eu procurei examinar a questão e também procura mostrar que nós temos razoáveis motivos para não proibir as duas músicas. Concluindo, então, num exame que eu acredito detalhado das situações, em que eu tenho essa liberdade de fazer esse exame, porque estou justamente pela posição institucional que ocupo, diferente da posição institucional do autor da ação, que está vinculado tem o direito de se apaixonar pela causa, tem o direito de usar esse espaço, de construir espaços de discussão, e a Temis, felizmente, existe na sociedade, cria esses espaços de discussão, e muitas vezes a voz de tantas e tantas mulheres fracas, que apanham no lar, que apanham fora do lar, que são vítimas de violência, muitas vezes à luz do dia, que muitas vezes vão denunciar a violência numa delegacia de polícia diante de um agente público e não recebem o adequado tratamento do Estado. A posição institucional da Temis é essencial para a sociedade, mas, como volto a insistir, a minha postura aqui é como julgador. Não me cabe julgar o resto dos fatos que não aqueles dos autos. Se nós partíssemos por um entendimento diferente, se os juízes se tornassem censores do certo e do errado, fora da regra do devido processo legal, tenho certeza que nós não ganharíamos com isso, que nós estaríamos condenados a retornar a uma época medieval de uma Inquisição que nenhum de nós gostaria de retornar. Se eu tivesse a possibilidade de me apaixonar por um valor, por um ideal, e julgar apenas de acordo com esse valor a priori, eu poderia, quem sabe, me apaixonar pela posição defendida pela Temis, mas eu também poderia, quem sabe, me apaixonar por uma outra posição, por uma posição da sociedade, dos machos violentos, algo assim, e o que justificaria que eu pudesse atuar num caso e não atuar no outro? É justamente essa imparcialidade que dá legitimidade ao judiciário, essa imparcialidade que se manifesta por uma fundamentação constante dos autos. Nós temos obrigação de explicitar os nossos motivos, os nossos fundamentos. Eu o fiz com todo o cuidado do mundo e tomei a liberdade de repetir esses argumentos aqui para que fique consignado, para que fique registrado que o meu voto não é um voto contra a mulher, que o meu voto não é um voto que autoriza toda e qualquer forma de liberdade ou de expressão artística, que o meu voto não incentiva a violência,
Excelência, que meu voto justamente é pelo contrário, procura reafirmar esses valores. Mas eu deixo mais uma vez consignado que a obrigação do Judiciário não é apenas com uma das partes do processo. A obrigação do Judiciário é com todas as partes do processo, e mesmo num processo, como é frequente nós ouvirmos hoje em dia nesse nosso Brasil, essas ações envolvendo corrupção, o juiz não está necessariamente obrigado a condenar um réu num processo de corrupção. Se o réu for inocente, o juiz deve absolvê-lo. Num processo ambiental, o juiz não está obrigado a necessariamente julgar a favor do meio ambiente. Se houver alguma lesão ao direito do réu, a posição do réu cabe ao juiz tomar essa posição. Então, a conclusão que consta do meu voto é no sentido de acompanhar integralmente a relatora, pedindo apenas escusas por essas considerações, mas, dada a relevância do processo, dada a qualidade da associação autora que vem diante do Judiciário, e que, como eu disse, em 22 anos é a primeira vez que eu tenho a felicidade de trabalhar num processo juntamente com ela, eu me senti nessa obrigação de deixar registrada essa questão. Então, senhor presidente, eu voto no sentido de acompanhar integralmente o voto da relatora. Desembargadora Vivian. Eu vou aguardar o voto de Vossa Excelência, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para registrar, em primeiro lugar, qualquer que seja a decisão que vai ser tomada por essa sessão, jamais passou pela minha cabeça que o Judiciário estaria se omitindo do seu papel constitucional. É uma questão de interpretação do que está nos autos. E gostaria de cumprimentar a nobre procuradora pela brilhante sustentação oral feita, que, em tese, concordo literalmente com o que foi dito da tribuna. A questão é saber se essas ideias teóricas se encaixam no caso concreto. Essa que é a questão. Se a repercussão negativa das letras dessa música que é sustentada da tribuna e pelo MP realmente existe. Tá? Então, eu vou aguardar, mas eu gostaria só de deixar bem claro que qualquer decisão que seja tomada aqui, na verdade, nós estamos nos atendo ao que consta nos autos. Estritamente isso. Então, o resultado do julgamento por hora ficou o seguinte. Após o voto da relatora, negando o provimento aos embargos infringentes, no que foi desde já acompanhada pelo desembargador Cândido, divergiu o desembargador Orvalli, pediu visto o desembargador Thomson Flores, aguardam os desembargadores Fernando Quadros e Vivian Caminho. Eu antecipo que trarei na próxima sessão, que será no dia 14 de maio. Trarei o processo. Meus cumprimentos a todos os pronunciamentos que ocorreram nessa sessão. Histórica, até diria.